Olá, pessoal, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa semana Vida de Controle. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que tem muito para ensinar para a gente, para contar a sua realidade, a sua rotina, as suas superações aqui na gestão. Doutora Tainara Campos, quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite em dividir a tua história, as tuas rotinas com todo mundo que está assistindo aqui no canal. Quero que você se apresente, doutora. Muito obrigada mesmo por você ter aceito o nosso convite. São aqueles presentes que a gestão me dá. E eu sou muito feliz de ter aí pelo Brasil todo essas pessoas tão especiais. Doutora, se apresenta aqui para quem está nos assistindo, fala de onde você é, conta para gente. Tudo bem? Meu nome é Tainara Campos, eu sou advogada, tenho um pouco mais de 2 anos, né? Mas eu já tenho experiência em escritório há bem mais que isso, né? Desde o quarto período da faculdade eu já trabalhava em escritório, né? Já mexia bastante com essa rotina, né? De escritório, de advogado, marcação de audiência, prazos, né? E todas essas coisas. E sempre gostei muito dessa parte organizacional, de gestão, sempre gostei muito dessa parte. Foi por isso que eu conheci também a doutora Tatiana. E fala para a gente de onde que você é, que cidade que você tá, que estado que você tá. Eu estou em Brasília, DF. Estou aqui no quadradinho. Olha só, o Brasil todo aqui com a gente. E me conta, doutora, você já passou por alguma experiência, né? Porque Brasília é uma cidade toda judicializada, a gente respira, né, direito. Queria saber se toda essa tua experiência, né, você falou aí desde a faculdade, com certeza já tinha contato com contencioso. Queria saber se você já passou por alguma experiência de chegar em algum lugar e tá todo desorganizado, e realmente você não saber por onde começar, aqueles escritórios que a gente entra, às vezes não é culpa do gestor, às vezes são várias mudanças, ou chegam cargas grandes de processo, chega cliente novo. Conta alguma história para gente sobre alguma dificuldade, como que você conseguiu superar. Eu já passei sim por isso. Quando eu estava na faculdade, né, na época de estágio ainda, eu trabalhei em um escritório que estava passando por um processo de organização, né? Eles estavam começando a se organizar, porque o escritório estava começando a crescer muito, só que eles não tinham pensado nessa questão da organização previamente, né? Então as coisas já estavam começando a tomar uma proporção que já estava perdendo o controle, né? Então, nesse escritório foi onde eu aprendi o tanto que era importante a gente já começar, né? Desde o início, já começar com uma boa gestão, com uma boa organização. E foi lá que eu descobri, né, essa importância e já comecei a trabalhar com isso, pensar, bolar ideias para o que, que eu poderia fazer para que não acontecessem tais erros, né? Como organizar melhor, assim, o assado, separação de arquivos, definir, né? Depois que eu fui descobrir o nome, fluxo de trabalho, né? Eu já ficava tentando bolar alguma coisa semelhante ali, mas não sabia que esse era o termo, fluxo de trabalho. Então, e eu gostava muito de fazer isso. Era um escritório de contencioso, né? Contencioso trabalhista. Tinham muitos processos, muitos processos mesmo. É, Tinham poucos advogados. Era uma família de advogados, né? Inclusive, foram maravilhosos. Foi muito bom trabalhar com eles. Foi muito bom mexer com essa parte. Porque hoje, na minha advocacia, por mais que eu esteja em um escritório, eu também sou autônoma, né? Eu também pego causas sozinha. Toda essa experiência que eu tive naquela época, eu carrego comigo hoje, me ajuda hoje na minha prática. Então, foi muito bom. E provavelmente consegue, é o que faz você conseguir ter a sua própria advocacia, né? Porque às vezes você não consegue responder um cliente durante o dia, vai responder só no outro dia, você tem que saber como encaminhar um relatório, como prestar conta para ele de uma forma talvez até mais complexa, né? E me diz uma coisa, por que que você buscou começar a estudar, né? Eu sei que eu conheci a doutora
ela me achou e foi perguntando algumas coisas para mim, a gente trocou bastante ideia já. E eu queria saber por que que você buscou estudar, ir atrás, o que que te deu esse start, assim, eu preciso estudar gestão, aprender um pouquinho sobre controladoria, sobre fluxos, relatórios, agenda, jurimetria, esses fluxos de trabalho, né, os workflows. Por que que você foi buscar isso? Me conta, foi alguma coisa assim que aconteceu de repente, ou já era uma coisa que você tinha, olha, realmente, quando eu me formar e começar a advogar, eu preciso investir nisso. Me conta. Ah, não, eu nem sabia. Na faculdade a gente não estuda sobre isso, né? Uma parte assim que hoje eu advogada hoje considero primordial na advocacia, né? Que é basicamente você saber tocar o seu negócio de advocacia. A gente não aprende isso, né? A gente sai da faculdade, paga rios de dinheiro e não sabe fazer isso, né? Eu comecei a me interessar por isso porque eu percebia que certas coisas erradas que aconteciam, certos problemas que a gente tinha no dia a dia mesmo, da rotina do escritório, podiam ser evitados com uma simples programação, com uma simples dupla conferência em alguma coisa, poderiam ser evitados, né? E às vezes problemas que poderiam ser evitados por coisas pequenas, mas os problemas se tornavam grandes, né? Traziam consequências grandes. Então, como perda de audiência, perda de prazo, todas essas coisas são problemas enormes, mas que podem ser evitados com simples atos, né? Simples rotinas que você cria dentro de um escritório. E aí eu percebi isso, né? Eu não sei como, assim, porque eu observava a rotina e percebi isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre, rotina, pesquisava no Google mesmo, sabe? Rotinas, não sei o que e tal. E aí o gestor do escritório onde eu trabalhava começou a fazer um curso de gestão. E nesse curso de gestão, porque ele viu a necessidade também, né? E aí nesse curso de gestão, ele tinha uma matéria lá dentro, não sei se era uma matéria, um módulo, que era exatamente controladoria. E aí ele me chegou falando esse nome. Nossa, Tainara, tem um módulo lá que chama controladoria. E lá a professora estava explicando, tudo que você costuma fazer aqui, porque eu sempre fui enxerida, né? Eu não sou aquela que fica assim, tá errado, mas eu vou ficar aqui na minha, assim faz. Não, eu queria, não, vamos tentar e tal, né? E Tem, tentava bolar. tem um E nome aí ele para isso, tá? É um perfil é hands-on, hands-on. Você não é enxerida, você é hands-on. tudo que joga na sua mão, você vai e resolve. Aquela pessoa que não é, tipo, deu 6 horas, você larga a caneta. Não, aquela pessoa Não, não. nada. Definitivamente não Esse sou eu. controller é assim. Isso aí. É como se assim, eu era assim, né? Lá em Goiás, eu sou de Goiás, né? A gente fala que isso é abelhuda, né? Eu pensava assim, o escritório é meu, é como se fosse meu. O que que eu posso fazer para que esse escritório fique muito organizado, muito bem, né? Eu pensava desse jeito. E aí ele falou: Nossa, tudo isso que ela falou de controller é o que você está fazendo aqui, só que você não tem as técnicas, né? Ainda está aprendendo, está tentando desenvolver. Eu falei: É mesmo, olha, e ele tem um nome para isso, controller. E aí que eu fui me interessar e achei interessante, mas assim, eu só comecei a estudar mesmo sobre isso um pouco mais para frente. Foi logo depois que eu me formei. Aí sim eu comecei a estudar mais firme isso, porque na época de estágio tinha faculdade, provas, né? O trabalho. Eu tentava organizar de certa forma, mas não tão estudando, procurando cursos especificamente nessa área, né? Entendi. Então, isso é um perfil hands-on, deixa eu falar aqui enxerida. E agora que eu entendi porque que eu gosto tanto de você. Você é de Goiânia, gente. Goiânia é tudo de bom. Acho que a maioria dos meus clientes de consultoria são de Goiânia. Eu tenho grandes amigos em Goiânia. E eu dei aula numa pós lá, inclusive da disciplina de controladoria jurídica, lá na ESA de Goiânia. Então, um beijo para todo mundo de Goiânia que está assistindo agora. Eu entendi. Apaixonada por Goiânia, pelo Goiás todo. Já atendi gente de Anápolis, de Tumbiara, atendo hoje.
Gosto demais, demais, demais de lá. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por empadão goiano, pequi, é até uma piada. Pamonha. Um pamonha, então um beijo para todo mundo de lá. Todo mundo sabe as minhas histórias que eles me levam em restaurante francês e eu só pensando, ai meu Deus, a pamonha. Eu só queria pequi, gente. Pastel de pequi, adoro. Então agora está explicado, está explicado. Bom, então você tinha esse perfil de sócio e além disso tinha esse perfil hands-on. Daí você começou a estudar. Então eu sempre falo, gente, que a pessoa ela nasce controller. Você já via, você já fazia as rotinas, já cuidava de provavelmente publicação, dupla checagem, relatórios, Leitura de provavelmente publicação. já abominava o papel, já tentava fazer de uma forma mais digital. Então, eu sempre falo que o controller nasce controller. Então, você tinha essas dores e foi atrás pesquisar. Que interessante. E me diz uma coisa, de tudo isso que você falou, a gente falou de fluxo de relatório, de dupla checagem, desses problemas, né, que às vezes a gente chega num escritório e tá uma bagunça, a gente não sabe nem por onde começar. Eu, por exemplo, eu tenho essa visão sistêmica e eu tenho muita dificuldade quando não está organizado em qualquer coisa, assim, de raciocínio mesmo. Por isso que é importante eu organizar para conseguir raciocinar. Então, as pessoas acham que a gente é chata, mas não é que a gente é chata. Eu só funciono se estiver organizado. Eu não consigo me Eu também. concentrar se não tiver tudo organizado. Se eu não souber o que eu vou fazer amanhã, depois, a semana toda planejada, eu não consigo raciocinar de uma forma completa. Então, já nos defendendo aí, não é que a gente quer se meter em tudo, a gente precisa A gente organizar para precisa conseguir disso. avançar, né? De tudo isso que a gente falou, que você falou, o que você acha mais importante? E talvez até colocando uma pergunta assim, duas perguntas juntas. O que você acha mais importante e como que você vê isso lá no futuro? Por exemplo, acho importante comunicação, reunião. Como que você acha que vai ser isso lá na frente? Ou fluxo, software, tudo que a gente aprende na gestão da produção aí na controladoria. Me diga, doutora. Eu acredito que o mais importante seja você começar desde o início, né, a fazer essa gestão. Não é porque a gente pensa assim, eu só tenho um, dois processos, deixa, e vai deixando. Quando você vê, já tomou uma proporção, né, que você já não tem mais controle e é muito mais difícil você corrigir. Então, é melhor já começar desde o início e eu acho importante focar. Se você está em um escritório onde tem mais de uma pessoa, é você e seu sócio, por exemplo, definir tarefas, ficar definido o fluxo de trabalho, né? Fazer o fluxo de trabalho e o software, porque planilha não dá. Não dá, porque você não alimenta planilha. Os advogados fazem planilha, eu acho engraçado. Porque assim, eu não trabalhei só nesse escritório, eu trabalhei em outros, né? Em tanto escritório, os advogados sempre usam aquelas planilhas. Eu acho que é mal de advogado. Advogado que já começa fazendo, chega o primo do fulano que tem uma ação, aí faz aqui rapidinho procuração, não sei o quê, né? Aquela coisa. E aí, quando você vê, tá tudo desorganizado. Não está alimentada a E, planilha. e aí vai fazer uma planilha para botar ali os processos que você tem. Aí, tá, como é que tá meu processo? Nem sei, tem que olhar o PJE, peraí, né? Aquela Nem bagunça. colocou lá na planilha, sabe nem PJE onde. hoje, né? E PJE hoje, porque quando era físico, né, eu peguei essa transição, né, do físico para o eletrônico. Hoje ainda está bem mais fácil, né, porque já tem um sistema. Mas ainda assim, como não é unificado, né, não dá para você confiar. O software jurídico, eu acho importantíssimo você definir, saber qual software você vai trabalhar e saber escolher também, né? Porque não existe um software melhor para todos, né? Depende do seu fluxo de trabalho, da sua rotina, se você trabalha com contencioso, se é com consultivo, né? Tudo isso influencia na hora de você escolher um software. Entendi. Então, essa dica são várias dicas. É sempre assim, São vários. porque não adianta, uma coisa não é sozinha. Então, escolher um É, software que tenha a ver com a sua advocacia, né? Definir ali as funções de sócios, né? Talvez até dos próprios societários, quem faz comercial, quem está na produção, quem é o líder da controladoria, quem que faz o marketing, ou até separação de processos, né? Porque assim, também quem faz bom, trabalhista, quem faz o civil.
Isso, pode ser que funcione em outros lugares, né? Ah, eu faço a inicial, você a contestação, você a réplica, você, sei lá, né? Mas assim, na minha visão, eu não consigo trabalhar assim. Eu tenho que ser, aquele processo é meu e eu vou trabalhar nele do início ao fim. Ficar pegando assim, picado, sabe? Aí eu acho que você perde muito tempo. E Estudando, o né? tempo é o bem mais precário que a gente tem, né? Se ele perder ele, já era, você não recupera mais. Então, para a questão de otimização de tempo, eu acho importante você definir isso mesmo, as funções. Bom, e me diz uma coisa, doutora, você se vê uma profissional diferente lá antes, quando você não pensava em gestão, quando você não tinha ideia disso, que eles iam falar, preencha a planilha e você ia preencher de hoje. Você acha que hoje você, com esse teu estudo, você é uma profissional diferente? Ah, com certeza, com certeza. Porque até o meu rendimento, né? Ele melhora. Eu fico menos ansiosa, porque eu sou assim. É igual você falou, a minha cabeça é uma bagunça. Se eu não tiver uma organização externa aqui para me guiar, para me direcionar, eu não consigo raciocinar direito, eu não consigo me organizar. O que que eu tenho que fazer hoje? É o inicial? Não, mas é porque tem aquela réplica e eu tenho que. Agora, se tiver tudo no cronograma bonitinho, eu sei que cada coisa vai ter a sua hora e naquela hora eu vou fazer aquela coisa, né? Então, eu acho que fez total diferença na forma que eu trabalho hoje. Então, é a tua rotina, né? Ah, eu olho primeiro a publicação, vejo o que tem de prazo, cobro documento de cliente, tudo isso lá no software. Você consegue ter a tua rotina, uma vida de controller, com vida de advogada, com uma vida de gestora do teu próprio negócio. Tudo isso ao mesmo tempo. É um exemplo, gente, é um exemplo de mulher, né? Gente, os homens também conseguem fazer isso, os homens também conseguem fazer. É só estudar um pouquinho de gestão, né, doutora? Teve um escritório que eu trabalhei que foi desse jeito que você falou, que era só eu e o meu parceiro. Só que ele não tinha absolutamente nenhum método de controle. Então, eu fui estabelecendo as rotinas para ele, né? E escolhi o software com base no tipo de serviço que ele fazia. E aí, pela manhã, eu fazia a parte de controladoria, mas eu também era advogada. Então, à tarde, eu fazia a parte de advogada. Aí eu era as É duas dica, coisas. pessoal, anota isso aí, é isso que eu falo nas consultorias, né? Divide, vira aquela chavinha ali que funciona, Funciona mesmo. né? Isso aí, uma dica. Gente, esse pessoal de Goiás, que mora em Brasília, não tem. Isso daí, anota, anota, porque é só dica quente. E me diz uma outra coisa que eu quero saber. Como que você imagina a gestão e a própria advocacia? Você que está aí no berço do mundo jurídico, no dia a dia aí, como que você imagina o futuro da advocacia? Com tanta coisa que a gente está passando, com tantas reformas, né? Com tantas. Eu, Tatiana, acho que mudou muito a advocacia nos últimos 5 anos, não só com legislações novas, né? Que valorizam muito, por exemplo, os acordos, mas com a tecnologia aliada a tudo isso, muita gente estudando gestão, estudando as coisas novas que a legislação traz para a gente, LGPD, compliance. Como que você imagina que vai ser daqui os próximos 5 anos, 10 anos? Como que você está se preparando para quê? O que que você acha que vai ser a tônica? Como você acha que a gente vai trabalhar? Bom, assim, dentro da advocacia, eu acredito que as coisas vão, não que vão deixar de ser contenciosas, sempre vai existir o contencioso, mas eu acredito numa advocacia futura, assim, mais voltada para o preventivo, essa parte de compliance que você falou, né? O preventivo do contencioso. E em relação à gestão e controladoria, é fundamental, né? É fundamental. Eu vejo que agora ainda está começando essa consciência das pessoas, dos advogados, né? Está começando essa consciência de que gestão importa, controladoria importa, né? Está começando esse pensamento. Eu acho que daqui uns 5, 10 anos, a tendência é de que essa área vai estar muito mais desenvolvida, tanto pela conscientização quanto pelos
pela tecnologia, né, que está trazendo cada vez mais ferramentas para possibilitar todo esse controle, esse gerenciamento. Ótimo. Então é um caminho sem volta, é isso? Eu acho que não tem volta, assim. Quem sou eu para dizer, né, do futuro, mas é muito difícil. Imagina hoje você ficar sem sistema, sem PJE. Imagine o caos que é para os advogados, né? Se você não tiver ali um controle de alguma forma, até mesmo dentro da controladoria, né? Os sistemas jurídicos, é tudo online hoje, tudo é sistema, tudo é máquina. E a gente tem que usar a nosso favor, né? Eu nunca trabalhei com aquelas jurimetrias que chamam, né? Jurimetrias e tal, que você faz Estatísticas a operacionais. verificação das decisões dos tribunais. Eu nunca trabalhei com isso, mas assim, eu já li por alto. Nossa, que coisa fantástica, que é interessantíssimo isso. Então, tem que usar a nosso favor. Ótimo. E se você tivesse, doutora, que dar uma dica para quem está assistindo a gente, né? Um conselho para os nossos colegas aí, advogados. Eu também tenho alguns alunos de gestão de serviços jurídicos nos assistindo, para os nossos colegas sócios, para os controllers do Brasil todo. Que sugestões, que conselho você daria? Tem uma frase que eu gosto muito, eu não me lembro agora de quem que é, mas não é minha, mas é uma frase muito boa que fala assim: quem só direito sabe, nem direito sabe. Então, o conselho que eu dou é estudar tudo que não estudou na faculdade em relação à gestão, controladoria, organização, vendas, né, do seu próprio serviço jurídico. E para isso você também precisa se organizar de certa forma. Então, aprenda a fazer isso, faça cursos voltados, né, para essa área e se debruce mesmo sobre isso, porque no final é isso que vai fazer você realmente conseguir manter o seu negócio, né? Porque você conseguir ali o cliente, né, nem é tão difícil. Difícil é você manter ele, fidelizar ele, porque ele sempre tem um retorno seu, né? Aquela coisa, aquela relação de cliente-advogado. Ótimo, então é estudar. Ótimo. E é exatamente isso, né? Você ter a perenidade do teu negócio, fazer as entregas para o seu cliente, que hoje ele olha ele entra lá no TJ e olha o processo antes de você, né? Então ele quer saber. Excelente, excelente. Então estudar, estudar é a grande dica para todo mundo que está nos assistindo aqui. Bom, a gente já está indo para o finalmente aqui, já estamos há algum tempo conversando, já sei das rotinas da doutora, as dificuldades que ela passou, né, do perfil dela, aquele perfil curioso, hands-on. Já descobri que ela é de Goiânia, que isso eu não sabia. Ela já deu algumas dicas para a gente aqui de rotina, de dividir a rotina para quem às vezes está num escritório menor e tem que fazer tudo, né, doutora? A dica aqui máxima, né, nossa, quase que uma cláusula pétrea aqui que ela falou, estudar. Adorei a sua frase, tá? E eu queria que você desse uma mensagem final para a gente, para todo mundo que está nos vendo, e também, principalmente, para quem quiser trocar uma ideia com você, conhecer você. Deixa para a gente aqui o teu perfil no Instagram, no Face, no LinkedIn, aonde que a gente te encontra. Deixa aqui para a gente essa mensagem e como que a gente te encontra. Atualmente eu estou no Instagram como arroba, né, tai, com y, ponto, campus, a. A mensagem que eu deixo é basicamente essa que eu falei, né? Assim, você buscar aprender tudo que você não aprendeu na faculdade, que é muita coisa, né? Que é muita coisa. É, estudar sobre essa parte de controladoria e gestão, porque isso é o pilar do seu negócio. Isso é o pilar do seu negócio. A advocacia precisa disso. Eu não sei como que não colocaram isso como matéria, como que não ensinam isso na faculdade. Mas, enfim, estudem sobre isso e é isso. Bom, então estudar, gente, se apaixonar por controladoria como a gente, né? Estudar. É, Que bom, e vocês viram aí, mulheres, é possível a gente cuidar dos nossos negócios jurídicos, ter nosso escritório, né, como autônoma, é um exemplo, eu tenho maior orgulho aqui, a gente está
Tá chegando aqui no mês de março, então trazer uma mulher como a doutora aqui para mostrar para a gente que é possível vencer, mesmo num mundo tão concorrido, né, com tantos advogados, quando a gente tem esse perfil mesmo, vestir a camisa até a cabeça de sócio, trabalhar, mesmo que você seja um advogado júnior, ser curioso, ir atrás, estudar, você é um exemplo de um profissional assim, que vai atrás, estuda e consegue alcançar seus objetivos. O pessoal sempre fala assim que o mercado está muito cheio, né, de advogados, Tá mas eles se esquecem que o mercado também é muito grande. Ele precisa realmente de muitos advogados. Então, é até uma coisa também para ficar aí na cabeça das pessoas. Tem muito advogado, mas também tem muita gente. O mercado é muito grande. Concordo plenamente, né? A gente tem mais de 50, 60 áreas de concentração do direito. Tem a gestão também, que o advogado pode ser controller, pode ser gestor de escritório. Então, tem muita coisa para fazer. Doutora, Exatamente. é um prazer ter você aqui no canal, um prazer conhecer um pouquinho da sua rotina, da sua história, que é tão bonita. Eu sou sua fã, você não sabe, mas eu sou sua fã, porque não é fácil você Eu que ir agradeço. atrás, né? Tão jovem, ir atrás, estudar, vencer. Às vezes, vou sair de um lugar para um escritório, às vezes que tem mais a ver com o meu perfil, né? Crescer, a gente sempre deixa portas abertas. E isso que é legal, você ter uma carreira grandiosa na advocacia, mas com base sempre no estudo, no trabalho, na nossa personalidade. Então, eu quero te agradecer por ceder um pouquinho do seu tempo aqui para a gente, por nos ensinar. Gente, segue a doutora, tem bastante coisa para a gente conhecer, troca ideia, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa rotina aí, também conversa com ela. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, da rotina, disso que a gente conversou aqui, escreve aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder a vocês. Se for perguntas para ela, eu vou encaminhar para ela e vou responder para todos vocês, tá bom? Doutora, muito obrigada. É um prazer estar com você aqui. Espero que a gente tenha outras conversas, outros bate-papos. Quando eu for para Brasília, eu vou te visitar para a gente tomar um café, tá Com bom? certeza. Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? E pela admiração. Eu também te admiro e estou sempre te acompanhando. Ai, obrigada. Isso que é importante. Quem ainda não segue, também me segue lá no Instagram, no Tatiana Rodrigues _ADV, que também tem várias dicas. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pelo nosso bate-papo aqui e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau. Gostou da nossa live de hoje? Então participe do nosso grupo do Telegram. Clique no link abaixo para ter acesso aos materiais exclusivos.